Dando seguimento às videoaulas sobre trabalho escravo, iremos analisar agora a forma pela qual a legislação protege o trabalhador que é encontrado em condições análogas à de escravo e analisar as maneiras pelas quais ocorre o combate ao trabalho escravo em sua vertente repressiva. A identificação do trabalhador em condições análogas à de escravo pela fiscalização do trabalho enseja o resgate, ou seja, a retirada imediata do empregado dessa situação, que terá direito ao recebimento de 3 parcelas do seguro-desemprego no valor de um salário mínimo. Ressalta-se que esse direito previdenciário tem a finalidade de prover assistência financeira temporária ao trabalhador encontrado nessa situação. O resgate do trabalhador também implica o rompimento do contrato de trabalho pelo fato do trabalhador correr perigo manifesto de mal considerável e em razão do empregador não cumprir as obrigações do contrato, conforme prevê o artigo 483 da CLT, o que tem como consequência o pagamento de verbas rescisórias. O trabalhador resgatado deve ser encaminhado ao Sistema Nacional de Emprego, o SINE, do Ministério do Trabalho e Emprego, para qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho. O objetivo dessa previsão legal é permitir que o trabalhador tenha subsídios para prestar serviços mais complexos e não tenha que se submeter a aceitar condições de trabalho que caracterizam a escravidão contemporânea. No âmbito dos estados, existem iniciativas legais que merecem destaque. A norma estadual mais importante para o combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil é a Lei nº 14.946 de 2013, do Estado de São Paulo, que trata de matéria tributária e suspende por 10 anos o cadastro no ICMS paulista do patrão que se utilizar de trabalho escravo. Ou seja, esse empregador não poderá comercializar em São Paulo nesse período, além de ficar proibido de atuar no segmento econômico em que for constatada a prática do crime por 10 anos. Vamos tratar agora um pouco dos principais instrumentos voltados para a erradicação do trabalho escravo pela vertente repressiva. Os principais instrumentos que existem no país hoje são o Grupo Especial de Fiscalização Móvel e o Cadastro de Empresas e Pessoas Autuadas por Exploração do Trabalho Escravo, também conhecido como Lista Suja. O Grupo Móvel é coordenado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio dos auditores fiscais do trabalho, em razão de terem a atribuição de resgatar os trabalhadores submetidos ao trabalho escravo. O Grupo Móvel é um grupo interinstitucional, do qual também participam o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal. Ainda acompanham as operações membros da Polícia Rodoviária Federal ou membros da Polícia Federal. A participação tanto da Polícia Rodoviária como da Polícia Federal tem por objetivo oferecer segurança aos integrantes do Grupo Móvel para a proteção da integridade física dos seus membros. Deve-se recordar de barbaridades que já ocorreram, como assassinatos de integrantes da fiscalização do trabalho. O grande exemplo que é sempre apontado é o caso que aconteceu em Iunaí, no interior do estado de Minas Gerais, em que 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista foram mortos em 28 de janeiro de 2003, no curso de uma fiscalização para resgatar trabalhadores em condições análogas à de escravo. As ações fiscais são realizadas a partir de denúncias encaminhadas ao Ministério do Trabalho e Emprego. Normalmente são realizadas diretamente por trabalhadores ou encaminhadas por instituições que participam do Grupo Móvel, como o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, e também por organizações da sociedade civil, como a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, e entidades sindicais, ou então por serviços de proteção aos direitos humanos, como o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A partir da reunião de denúncias relacionadas a determinado espaço geográfico, o Grupo Móvel se desloca até a região para investigar a existência de trabalho em condições análogas à de escravo. Constatada a prática ilícita, os auditores fiscais do trabalho determinam a interrupção imediata da prestação de serviço pelos trabalhadores que são retirados do local de trabalho. Identificado o empregador, este é notificado para apresentar esclarecimentos e documentos. Em seguida, realizam-se oitivas dos trabalhadores, de eventuais prepostas do empregador e do próprio patrão. Analisam-se os documentos apresentados para se verificar a adequação formal aos parâmetros estabelecidos pela legislação trabalhista. A partir de elementos colhidos no curso da ação fiscal, ou seja, da verificação das condições de trabalho, da oitiva de trabalhadores prepostos e empregadores, da análise da documentação trabalhista existente, caso o Grupo Móvel entenda que há exploração de trabalho em condições análogas à de escravo, é realizado o resgate dos trabalhadores. A consequência imediata do resgate dos trabalhadores é a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, a justa causa do empregador que motiva o término da relação de emprego. Isso implica o pagamento de saldo de salário, de aviso prévio, de férias proporcionais e vencidas se existirem, de FGTS
e de multa de 40% sobre o FGTS. O pagamento dessas verbas é devido pelo empregador e o grupo móvel negocia para que os empregados recebam todos os direitos devidos em decorrência dessa situação. Os trabalhadores resgatados também têm direito de perceber seguro-desemprego, cujos valores são oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. No tocante à documentação dos empregados, o grupo móvel exige que todas as ilicitudes formais sejam regularizadas, como a emissão e assinatura de carteira de trabalho dos trabalhadores que não tinham contratos de trabalho formalizados. Além disso, o grupo também trata com o empregador de outras 3 questões. A primeira é o pagamento de indenização a título de dano moral individual para cada um dos trabalhadores resgatados. A segunda é a celebração de um termo de ajuste de conduta, um TAC com o Ministério Público do Trabalho, em que há o compromisso de não reiterar as práticas que configuram a prestação de serviço em condições análogas à de escravo. E por último, o pagamento de indenização por dano moral coletivo, em decorrência do repúdio existente na sociedade em relação à exploração de trabalho nessas condições. O grupo móvel prefere resolver todas essas questões de forma extrajudicial, em especial as relativas às verbas dos trabalhadores, tendo em vista a dificuldade de encontrá-los após as ações fiscais. Contudo, caso o empregador apresente resistência em solucionar a situação verificada pelo grupo móvel, o Ministério Público do Trabalho propõe medidas judiciais para que o ordenamento jurídico seja observado e os trabalhadores tenham seus direitos respeitados. Ainda, caso o patrão se negue a anotar o contrato de trabalho na CTPS dos trabalhadores, tal procedimento pode ser feito pelos auditores fiscais do trabalho. A presença do Ministério Público Federal nas fiscalizações é importante para que seja promovida a colheita de provas com o objetivo de subsidiar futura responsabilização criminal do empregador. Finalizada a ação fiscal, os auditores fiscais do trabalho lavram autos de infração em decorrência das ilicitudes constatadas no curso da operação e elaboram um relatório descrevendo a situação verificada, as medidas adotadas e as providências que deveriam ser tomadas. Em face dos autos de infração, o empregador pode apresentar defesa administrativa, que é analisada por autoridade superior do Ministério do Trabalho e Emprego. O procedimento administrativo que regulamenta o reexame dos autos de infração está previsto na Lei nº 9.784 de 99 e na própria CLT. O segundo instrumento importante no combate ao trabalho escravo contemporâneo é o cadastro de pessoas e empresas autuadas por exploração de trabalho escravo. A inclusão do empregador na lista suja ocorre após a decisão administrativa final dos autos de infração lavrados em decorrência da fiscalização que resgatou trabalhadores em condições análogas à de escravo. A presença do empregador nesse cadastro implica imposições de restrições comerciais, como a proibição na obtenção de crédito e financiamento com bancos públicos, e a publicização de empresas e pessoas que se utilizam desse modo ilícito de exploração do trabalho. O cadastro de empregadores flagrados submetendo trabalhadores ao trabalho escravo contemporâneo é mecanismo relevante para a efetivação dos direitos fundamentais, para demonstrar as atividades realizadas com o objetivo de erradicar o trabalho escravo e para divulgar as pessoas e empresas que se utilizam desse expediente que viola de forma inadmissível a dignidade da pessoa humana. Ainda é importante destacar que a Organização Internacional do Trabalho entende que a lista suja é um importante instrumento adotado pelo Brasil e a considera como uma boa prática no combate ao trabalho escravo. Na próxima aula, iremos abordar as formas de combate ao trabalho escravo pela sua vertente preventiva.